Olá, boa noite aos presentes, encarnados e desencarnados aqui nessa quinta-feira. Eu não tenho muitos recados, vou dar os recados que normalmente nós damos aqui. Acontece às segundas-feiras e quartas-feiras o projeto Cuidando do Luto. Segunda-feira ele acontece na USE São Carlos, em 2 horários, às 3h30 da tarde e às 19 horas. E aqui às quartas-feiras, se eu não me engano, não está atualizado, mas é às 4h30 da tarde. Todos são bem-vindos e acolhidos. Ele acontece na casa espírita, mas ele não tem o cunho religioso. Então qualquer um que precisar de acolhimento para o luto, pode encaminhar pessoas que precisam entender um pouco mais esse processo, que é natural de acontecer na nossa vida, mas nós precisamos também ter ferramentas para lidar com ele. Temos às segundas-feiras o COEM, que acontece aqui na casa, e tem outros cursos online. As inscrições já acabaram, mas se alguém se interessar ainda em participar, fiquem à vontade. A nossa palestrante de hoje é a Vivian Fonseca, que vai trazer o tema A Segunda Milha. E como sempre, para harmonizar o ambiente da casa, convido a nossa irmã Maria Isabel para fazer a prece inicial. Depois a Vivian faz a palestra e faz a prece de encerramento, por favor. Boa noite a todos. Vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, fechar nossos olhos, acerenando nossos corações, levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a espiritualidade amiga que sempre se faz presente em nossa vida, com a permissão do nosso Mestre Jesus. E vamos pedindo que nos dê o discernimento para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida essa palestra de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nessa noite possa inundar o nosso coração de paz, de amor, de luz e de esperança, porque a esperança ela sempre tem que habitar o nosso coração em todas as situações, por mais difícil que seja aquele momento que a gente acha que nunca vai passar, né? Sempre passa. Na hora a gente vai falar, não vai passar nunca, né? Mas sempre passa. E para a gente refletir um pouquinho essa noite, a gente pensar um pouco sobre aquela velha frase, né? Se alguém te convidar a caminhar 1 milha, vá e ande 2. Né? E o que é a 2ª milha? Como que é essa caminhada da 1ª milha e da 2ª milha? Como que a gente pode refletir sobre isso? E para a gente refletir, a gente pensar um pouquinho na família, que é a primeira escola da alma. É o que Joana de Ângeles nos fala, é o que Filomena de Miranda nos fala, né? E tantos outros espíritos, irmãos, que vêm nos dar comunicação e falar que a família é o primeiro templo da alma. É ali que a gente aprende a cuidar do espírito, a cuidar do corpo. Mas, como a gente já ouviu bastante, a gente precisa ouvir sempre um pouco mais, né? A família é muitas vezes um lugar de difícil convivência. Seja com o irmão, seja com o filho, sempre vão ter, né, discussões, desentendimentos. E por quê? Porque ali nós estamos caminhando a 1ª milha. A gente veio para cá e é na família, o Emmanuel fala pra gente que é na família, lá no livro Pensamento e Vida, que a gente reajusta as sombras do passado. É ali que nós temos oportunidade de fazer a nossa academia do espírito, né? Porque a gente não vai para academia e precisa ir para academia para cuidar do corpo.
precisa estar com músculo em cima, porque senão eu vou envelhecendo, eu não sustento minha coluna. Eu preciso treinar os meus músculos para que o meu corpo ele tenha longevidade. E a família é uma academia do espírito, que a gente treina paciência, treina libertar do egoísmo, libertar do orgulho, e assim a gente vai conquistando as nossas virtudes, né? Mas, para a gente pensar que a família, como essa primeira escola, né, é a escola que nós realmente, verdadeiramente necessitamos. E a escola que todos nós somos matriculados, ou melhor, nos matriculamos quando organizamos nosso planejamento reencarnatório. Então a gente nasce em uma família, a gente dá origem a outras famílias, e como toda boa escola, nós temos o professor e temos um aluno, né? Mas muitas vezes nós, que somos adultos, achamos que o professor somos nós e aquela criança, aquele adolescente é o aluno. Mas em muitas situações nós somos os alunos, uma criança é o nosso professor. Então a gente muito precisa exercitar a nossa humildade para entender que nós não somos sempre os professores. Nós somos aprendizes do Evangelho. Então, para a gente pensar, se nós estamos numa escola, que disciplina que nós viemos aprender aqui, nessa escola da família? E aí, né, pensando, até pedi o Livro dos Espíritos, né? Porque tem algumas questões que falam exatamente dessa disciplina. Eu peguei aqui e nós vamos pegar a primeira questão, que é a 487 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? E aqui está a resposta de qual disciplina que nós vamos cursar. Vosso egoísmo e a dureza de vossos corações. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar o vosso tempo de prova. E aí ele vai falando várias outras coisas. Então aqui ele já fala, né? O que nós temos, né? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Eu vou visitar outra questão, que é a questão 913. Que essa fala é exatamente o capítulo Perfeição Moral, capítulo das paixões. E o item do egoísmo, questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Radical vem de raiz. O que está enraizado em nós? Nós já o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então a disciplina que a gente vem cursar aqui é a disciplina para se libertar do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E é na família. Porque uma mãe, aí vamos retomar algumas lembranças, né? Nós aprendemos na literatura espírita que tem uma diferença fundamental entre o homem físico e o homem espiritual. E nós temos a nossa família espiritual e a nossa família corporal. Está lá no capítulo Honrar Pai e Mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem uma tendência de olhar para o homem físico
para nós e achar que nós somos a personalidade de hoje. Ou então alguém olha para mim e fala, essa é a Vivian, nasceu em Porto Ferreira, né? Estudou para ser professora, trabalha com educação hoje, tem aquela profissão, tem tantos filhos. Mas será que essa experiência atual minha, nossa, de fato resume verdadeiramente quem a gente é? Quem somos nós? E aí, Kardec e as literaturas subsidiárias nos ensinam que, na verdade, nós somos herdeiros de um patrimônio muito maior do que nós somos hoje. E a gente não se dá conta. Graças a Deus, a gente não lembra, né? Porque se a gente lembrar, a gente acaba travando e não continua a nossa caminhada aqui de aprendizagem e de reajuste das sombras do passado. Então a gente já passou por muitas experiências, já habitou vários mundos, né? Muitos de nós fomos expulsos desses outros mundos, né? Estamos aqui hoje, enfim, esse movimento de oportunidade que nós temos para evoluir, para acertar, para errar, para tentar de novo, e aí na caminhada da primeira para a segunda milha. E a gente é uma multidão. Na verdade, nós somos uma multidão de personalidades. E aí começa a nossa reflexão. Essa multidão tem muitos defeitos. Tem muitas virtudes, obviamente. Mas no plano que nós estamos hoje, de prova e expiação, caminhando para a regeneração, a maioria de nós, a literatura nos explica que nós somos espíritos ainda imperfeitos, com muitos erros, com muitos vícios morais, e a gente precisa desses reajustes. A família é o primeiro ponto. Porque vamos pensar, a gente, em uma determinada existência, nessa multidão, a gente fez mal para alguém. Ou alguém fez mal para nós. E essa pessoa que fez mal para mim, vamos pensar, porque a gente sempre fala que o outro fez mal para nós, né? A gente nunca faz mal pro outro. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente fica bravo, que a gente pega raiva, a gente não consegue olhar que o outro é um professor nosso e que aquela oportunidade que a pessoa fez com que a gente ficasse com raiva, que cultivasse nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente não pensa que é uma oportunidade de aprender a se libertar do orgulho e do egoísmo. Isso estou falando dentro da família. Óbvio que vai para outros lados, para os amigos, para o local de trabalho. Mas nessas oportunidades a gente acha que a culpa é do outro. Então vamos pensar. O outro me fez mal, me matou numa outra vida. Vamos supor que é o meu filho. Eu tenho um filho e uma filha. Vamos supor, meu filho cresceu e ele agora está me dando problema. Ingrato, tudo que eu fiz, nossa, cuidei tanto quando era pequeno, bebezinho, levava no médico, hoje sai de casa, me maltrata, me xinga. E isso acontece muito. Quando a gente vai fazer atendimento nas casas espíritas, a gente ouve muito dessas histórias. A família criou aquele filho e o filho, de repente, ele muda de atitude. E aí o meu filho está fazendo tudo isso, eu não tenho paciência, mas vamos supor que eu matei ele numa outra existência. E ele vem como meu filho. Ou ele me matou, né? Vamos supor, ele que fez mal, ele me matou. E ele vem como meu filho. Gente, a mãe, por mais feia que seja a criança quando nasce, vai falar para essa mãe, nossa, que cara de joelho. Ela te dá uma voadora. Então, a criança nasce e você vê aquele serzinho frágil, né? Resmungando, chorando, com fome. Amamentar é a coisa mais maravilhosa que eu vivi na minha existência. Como que eu vou, construir uma relação com essa criança que ela ficou no meu ventre tanto tempo? No meu filho foram 9 meses.
Minha filha não queria não, 7 meses já quis sair, mas o meu filho ficou os 9 meses, se deixasse ele ficava mais. Como que a gente, com essa criança no colo, e nós adultos vemos um bebê, a gente vê, olha que maravilha a vida. E aí começa. Aí essa criança fica doente, com febre de madrugada. Normalmente, quando eu toco o telefone, alguma coisa acontece de madrugada que a gente não tem filho, a gente vira pro outro lado. Mas com filho não, a gente levanta. Vai pro médico. A gente vai trabalhar no outro dia, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, você tá com a criança no hospital. Você deixa com a avó, com alguém e vai trabalhar assim que nem um zumbi. Mas você tá lá, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali para cuidar do teu filho. E aí ele vai crescer e você vai se apegando, se afeiçoando. Como que você não está se libertando do seu egoísmo? Quando você deixa de comer para dar comida para o teu filho, porque não dá tempo de você comer. E nessa relação de pai e filho, ou de irmão, né? Quantas famílias que a gente vê os irmãos, 10 aninhos, cuidando daquele que tem 6, 3 que leva para a escola. Essa construção desse laço só é possível porque a gente esquece. A gente esquece que fez para o outro, que o outro fez para a gente. Aí tem outra coisa, memória intelectual e memória emocional. Quando acontece de um filho, tem vários exemplos, mas eu estou dando do filho que para mim é mais claro. Ele cresceu, né, ficou ingrato, começou a maltratar a mãe. É porque alguma coisa nele, ele lembrou. A memória emocional, ela não desativa. Fica fotografado no nosso perispírito. É aquele fato de olhar para alguém e falar assim, ai, não fui com a cara, meu santo não bateu. Ou, nossa, essa aqui é minha irmã de alma, não é de sangue, uma amiga que a gente tem. E aí entra que lá no capítulo Honrar Pai e Mãe, os espíritos trazem pra gente, né? Que é a nossa família espiritual. Que nessa trajetória, nessa caminhada de multidão que a gente foi, nós fizemos a nossa família por afinidade vibracional. Então eu tenho essa amiga que é uma irmã, mais do que a minha própria irmã, que é de sangue. Então esses laços vão sendo construídos, o que o Emmanuel chama de parentela, né? Que é aquelas pessoas que a gente luta para diluir, para reajustar as sombras do passado, para diluir a imperfeição do sentimento em relação ao outro. Então são os reajustes, são forjados nos desalinhos de outra vida. E aí com o bebê a gente cresce e ele vai crescendo e a gente vai criando laços e podendo reajustar. Vai ter dificuldade? Vai. Esse filho, do exemplo que eu estou dando, ele vai fazer muita raiva. E a gente, sabendo dessa oportunidade que nós temos de reajustar, a gente precisa caminhar essa primeira milha, porque a primeira milha vai ser a dificuldade. Porque não é fácil. Se a gente perde a confiança em alguém, porque alguém fez alguma coisa pra gente. Familiar, amigo, a gente perde a confiança. E aí a pessoa quer resgatar aquela confiança. A gente vai confiar de primeiro? Não vai. A gente vai com o pé atrás. A gente fala, vai, não, aceita, mas vai com o pé atrás, porque vai fazer de novo. A pessoa errou, vai errar de novo. Via de regra, a gente erra várias vezes até acertar. Mas a primeira milha, a primeira caminhada com aquele familiar, com aquele amigo, companheiro, enfim, vai ser de dificuldade. Porque se eu, dando exemplo do meu filho, supondo que meu filho faça raiva para mim, eu tô caminhando, tendo paciência, por quê? Porque eu errei com ele. Lembra que na minha história aqui eu matei o meu filho? Não, ele me matou, né? E eu obsediei ele por anos e aí ficou vamos voltar. Então, nesse reajuste, eu sei que precisa acontecer a paciência e caminhar a primeira milha. Porque para ele confiar em mim de novo, que eu não vou fazer com aquela memória dele, emocional que está lá, que eu não vou fazer de novo,
vai demorar. Eu vou precisar provar com as minhas ações que eu não vou revidar, que eu vou ter paciência, que é a academia do espírito. Eu vou estar ali, todo momento, sabendo, Deus me dá força. Porque se nós estamos aqui, eu e ele, é porque nós precisamos caminhar a primeira milha. Porque, como eu ia dizendo, se a gente quer confiar em alguém de novo, aquela pessoa precisa mostrar pra gente várias vezes, precisa ter paciência, porque se ela errou comigo, eu errei com ela, nós vamos ter que provar. A hora que eu consigo confiar de novo naquela pessoa, eu tô na segunda milha. Porque a gente já reajustou, o meu filho vai entender que eu não vou matar ele de novo nessa vida, e que aqui a gente tá para caminhar junto. E a segunda milha vai ser uma caminhada muito mais tranquila. Porque o amor ali, ele venceu. A gente conseguiu, caminhando juntos, eu exercitando a paciência como o outro sendo meu professor, no caso do exemplo da história, o meu filho, né? Ali, sendo meu professor, me maltratando, e eu sabendo, lógico que a gente vai dar o coice de volta, né? Porque a gente muitas vezes está aprendendo, a gente responde, mas entender que nessa caminhada a gente vai errar, a gente vai revidar, mas existe a segunda milha. Existe o outro lado. Existe a oportunidade do reajuste. Da gente conduzir as situações de modo que a gente não contraia mais dívida, né? Mas que a gente resgate essa proposta, esse planejamento reencarnatório. Pra gente pensar nessa noite, não sei quanto tempo eu tenho, que normalmente ele fica assim pra mim com o horário, né? Mas quando a gente... 10 minutos? Que a gente foi responsável em criar em alguns espíritos uma série de vícios morais, quando eles renascem na nossa família, eles naturalmente vão reencarnar com esses vícios que nós ensinamos. Tem histórias, eu não me lembro que livro que foi, não vou me lembrar agora. Não vou. Mas a história é mais ou menos assim. O homem, ele promete casamento para noiva, né? Só que ele acaba não casando com ela. E ela entra num desajuste tão grande, tão grande, tão grande, que ela tira a própria vida. E nessa situação, né, ela se perde, vira obsessora dele e tudo mais, mas chega um momento que ela cansa de ser obsessora. Ela, como diz, segue a luz, né? Aceita a ajuda dos espíritos de luz. Mas, é assim, ela quer reajustar, e esse noivo, ele retorna à pátria espiritual, e ele também chega um momento que ele percebe, poxa, eu errei com ela, eu preciso reajustar. Então, a quem cabe o reajuste, né? Cabe àquele que desarmonizou. Ah, mas e se esse espírito, ele volta e não consegue reharmonizar com essa mulher, né? Com esse espírito? Deus dá oportunidade de situações semelhantes. Muitos vão lembrar que na história do livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz, ela aguarda o marido para reencarnar com ele, com as amantes dele como filhas. E eles vão esperar, porque aquela situação que aconteceu na família precisa ser reajustada por aquele grupo, porque eles querem. A gente sempre lembra, nada é por imposição. Algumas reencarnações são compulsórias, né? Vai. Mas nesse caso é quando o nosso coração sente que precisa reharmonizar. Porque Deus é tão misericordioso, tão cavalheiro, que Ele não impõe. É o nosso livre-arbítrio. É como que a gente erra com alguém ainda nessa vida, acha que está certo, vai passar uns anos achando que está certo, mas chega um momento e fala, poxa, a gente vai amadurecendo, vai vivendo novas situações, chega um momento que a gente fala, puxa, estava errado.
Vou ver se eu consigo reajustar isso, tentar provar que eu estava errado. Muitas vezes a gente consegue. Se a pessoa desencarnou, só desencarnando e esperando um tempo. Então, se a gente pode refletir sobre as nossas atitudes ainda nessa encarnação, talvez eu tenha que treinar a paciência. Na próxima, menos egoísmo, enfim. Cada reencarnação a gente vai aprendendo um pouquinho de coisa. E que parece pra gente às vezes que é muito tempo, né? Muito tempo. Aí entra outra coisa, né? Da relatividade do tempo. Porque a caminhada, muitas vezes, ela é rápida, mas o mesmo trajeto, ela é rápida, porque é a segunda milha, tá tranquilo, nós vamos conversando, passa o tempo que a gente nem vê. Mas se a gente olha para a primeira milha com tanta dificuldade, o mesmo trajeto, parece que são 100 anos. E aqui, como diz no próprio livro Nosso Lar, né, a vida é um sopro. O corpo, uma veste. A vida é um sopro. E a gente precisa viver pensando nesse sopro, porque o tempo é muito curto. Que para nós aqui não, né? A gente nasce, a gente tá pititico lá, entra na escola no primeiro ano, fala, eu queria ser grande, não vejo a hora de fazer 18 anos. E o tempo parece longo, né? Aí a gente pisca. Tô com 50 anos. E aí? Parece que eu era a menina que andava de bicicleta ontem, descendo, correndo numa descidona lá de Descalvado. E assim é com todos nós. O corpo envelhece. Essa veste, ela vai envelhecendo. Mas nós somos espíritos imortais. E a gente precisa viver como espírito imortal. E a caminhada vai ficar pesada ou leve de acordo com os nossos reajustes, a gente se livrar dessa... Cursar essa disciplina direita nas nossas reencarnações, né? Que é tirar da nossa raiz o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Fazendo o que Santo Agostinho fala lá na questão 919. Conhece-te a ti mesmo. No final do dia fazer um balanço de como foi. Porque quando a gente corrige a nossa rota, fala, nossa, eu sou orgulhoso. Quem não é? Todos nós somos, só que muitas vezes a gente não consegue ver. Então quando a gente olha essa situação, nossa, eu fui orgulhosa pra caramba. Posso não tentar não reajustar, porque meu orgulho é muito maior ainda, mas eu identificar que eu tô sendo orgulhoso, já é um caminho. Daqui um tempo, aos poucos, a gente consegue chegar no outro, sabendo que o outro vai falar, falei, tá vendo? Falei que você estava errado. E a gente tentar ser sereno, falar, melhor eu não revidar. Porque se a gente responde, a gente mantém aquela corrente de energia ruim. Porque o bem, a gente vibrando, tentando, né? Que é tão difícil. Tentando vibrar numa elevação maior, a gente consegue entender que aquele outro também tem vício moral, ele também tem equívocos e imperfeições como eu. E a gente tentar aos poucos respeitar essa imperfeição. E aos poucos não revidar, que a gente quer rebater. No momento de calor dos ânimos, dentro da família ou em qualquer outro espaço, a gente saber silenciar. Porque se eu tô devendo e o outro, eu preciso me reajustar com o outro, não é eu revidando, falando alto ou tentando mostrar que eu tô certa que eu vou conseguir. Porque na maioria das vezes não vai funcionar. A gente precisa se apequenar. Ter humildade de entender, poxa, essa convivência, essa relação precisa de alguém ceder. E aí é onde o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai ficando de lado. É abrir mão, muitas vezes. Porque vai vir a segunda milha. E a segunda milha vai ser bênçãos divinas. Mas essa era a reflexão que a gente queria trazer essa noite. Gratidão pela companhia. E eu convido vocês a tomar água para a gente fazer a prece final. Então que a gente possa nesse momento
fechar os nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, naquele Mestre ressuscitado da Páscoa, de braços abertos, sorrindo, e nós caminhando em sua direção para um abraço perfumado, sereno, sentindo a calma das batidas do coração desse Mestre, para que o nosso coração se alinhe às batidas do seu coração. Mestre Jesus, luz divina, amigo perene, que tanto nos ampara, Mestre incansável, que nos ensina com as suas ações, com as suas parábolas e com o seu silêncio. Agradecemos por aqui estarmos e rogamos a sua misericórdia, a sua compaixão, para que nos ajude diante dos momentos de dificuldade, dos momentos de cólera, que possamos receber a sua luz, que possamos entender as bem-aventuranças e que possamos, pelo menos por hoje, exercitarmos a humildade perante vós. Sabemos quão pequeninos somos, mas agradecemos a sua passagem por esse orbe para nos ensinar com tanto amor que nós somos a luz do mundo, que nós somos deuses, feitos à imagem e semelhança do Pai, e agradecermos por tanto amor e que um dia possamos, assim como Paulo, dizer de agora em diante, Mestre Jesus, ninguém mais me moleste, porque eu trago em mim as suas marcas. Que assim seja. Gratidão.